Sejam muito bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. Como é que me vêem? Boa pergunta. Eu acho que por vezes tem medo de chegar a mim. E depois às vezes até ficam um bocado surpreendidos. Jesus, eu não esperava que o Carlos até fosse assim. Eu fazia dele mais velho, gordo, porque uma pessoa que trabalha neste mundo tem que ser velho. Não tem que ser velho. Até pelo contrário, não é a partir da média idade que se manifesta um dom. Não. Ou é em criança, tem 3 fases, ou então não é de nascença. Pode ter a mediunidade e desenvolvê-la, ou corpo aberto, ou por aí. Outras, tem aquela raça, o Carlos é amigo, vê-me como um exemplo. Eu, por exemplo, tenho que... Porque acham que... eu sou o exemplo a seguirem. Mas não é assim, eu não sou perfeito. Eu tenho que pensar na mesma pelas coisas que umas pessoas passam, porque sou um ser reencarnado, claro. Posso nascer com dom, mas não faz de mim mais ou melhor do que ninguém. Talvez porque elas acham, não, porque ele é guiado por espíritos de luz, ele é abençoado. Por isso, se ele faz isto, nós devemos fazer também. Por isso, por vezes, tenho que ter cuidado com determinadas pessoas com quem ando, porque as pessoas não gostam daquela pessoa, apontam ou criticam, que eu acho que não tem nada a ver, mas pronto, mas já aconteceu. Se estou em determinado lugar, ou se vou à noite, ou se vou a um bar, não posso. Isso são mesquinices também das pessoas, prontos, mas a maioria vê-me como um protetor. Outros veem-me como tenho medo dele, ainda me faz mal, ainda me faz bochedo. Hoje o tema é a espiritualidade com o meu convidado. Ora, o Carlos é uma pessoa multifacetada que desde muito tenra idade nasceu com dom de prever situações, tratar pessoas através do mundo oculto, através de rezas, de rituais. Afinal, o que é a mediunidade? Mediunidade, todos nós somos mediúnicos. A mediunidade nasce connosco. Todos nós temos a capacidade de, se refletirmos e ouvirmos o nosso ego, o nosso interior, conseguimos chegar a uma razão. Só que há uns que ficam estagnados e há outros que desenvolvem a sua mediunidade. Há outros que são mais sensitivos. Ser mediúnico é uma pessoa que recebe identidades já desencarnadas, que, para bem ou para mal, intuem à pessoa que está a receber essa dita identidade situações ou factos ocorridos, ou já passados, ou que se vão passar no presente, no futuro. Prontos. Mas no fundo todos nós somos mediúnicos, e só que há uns que para irem a Vila Real vão pelas via rápida e outros vão pelas aldeias. Prontos. A mediunidade também pode ser desenvolvida, também pode ser aperfeiçoada. E depois há aqueles que não precisam disso, que têm um canal aberto, são extrasensoriais e recebem forças, energias, são designadas crianças cristal, indigo, pronto, já nascem com a visão, com a ligação ao oculto, ou já trazem de outras vidas essa ligação. Cada pessoa vive a sua experiência. A minha experiência pode não ser a sua. Eu posso sentir de uma forma, você pode sentir de outra. Mas se calhar é a mesma fonte de energia. Eu posso relatar uma coisa
como há pessoas que relatam o coma como já estiveram do outro lado lá. Todas falam que veio uma luz, que viram-se de cima, viram-se a elas e não sei quê, mas todas elas relatam de forma diferente. Porque depois, para o lado de lá, vai partir a evolução de cada um. Uns são mais evoluídos, outros menos evoluídos. E é assim que funciona. Tinha 12 anos, por aí, começou-me a dar umas aflições, perdia os sentidos. Claro, a minha mãe levou-me para os hospitais, para essas coisas todas, e fazia um monte de exames e análises e não acusava nada. Até que as senhoras da aldeia, que são ligadas a redes, a essas coisas todas, dizem, porque é que não vais mandar de fumar o teu filho ou qualquer coisa, se calhar o teu filho tem algum mau ar ou qualquer coisa do género, porque isso não é normal, então se já foste com ele ao hospital, fizeste montes de exames e não acusa nada, ele alguma coisa tem que ter. Entretanto, houve uma senhora que me defumou e essas coisas todas, e no ato da defumação e tudo, deu-me uma crise. E ela virou-se para a minha mãe e disse, olha Helena, recorre com o teu filho a um sítio que tenha poder ou algum dom, porque o mal do teu filho eu não te consigo retirar. O teu filho tem alguma coisa com ele. Porquê é que não levas a águas santas ao Sr. José Joaquim? Pois a minha mãe, eu não sei de onde é que é, nunca lá fui. Olha, ele normalmente as pessoas vão de um dia para o outro, ficam lá explicou como é que é. E aquilo é à vez. Pronto, entretanto a minha mãe ligou para o meu pai veio, eu comecei a perder muito peso, não comia, tinha pesadelos à noite, gritava, que estavam ali pessoas, sentia mãos frias a tocar-me, bultos no quarto. E quando cheguei lá a Águas Santas, por volta da meia-noite e 5, deu-me novamente uma crise muito forte e a minha mãe, eu comecei a revirar os olhos em capa branca e a ficar sem ar, e a minha mãe disse, Sr. José Joaquim, se sabe e adivinha, bala-me que o meu filho, mata-me o meu filho. Pronto, quando era aproximadamente a meia-noite e meia, por aí, não sei, acalmei. No outro dia fui o segundo a ser atendido. Ele levou-me lá para a sala, onde se encontrava muita gente, e então perguntou-me o que é que eu tinha. Eu disse que não sabia o que tinha, que eu via vozes, que via bultos, e ele fez-me uma reza e eu comecei a cair para cima dele e fui cair aos pés dele como morto. E gelei. Então a minha mãe botou-me as mãos, quando me viu cair, e disse, que o meu filho morreu. Está gelado, porque tinha encontrado a minha avó nesse estado, e ficou. E ele virou-se para a minha mãe, tens juízo, assenta-te, não morreu nada. Assim como Deus ressuscitou Lázaro, assim eu te ressuscito a ti, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, eu bem-te-me. O certo é que eu não andava, porque eu perdi o andar. Deixei de andar, aproximadamente um ano. E achou que ia ficar paralítico para toda a vida? Sim. E depois não disse mais nada. Só transformou-se a cara, ficou assim meio arrugada e disse, ai meu filho, tu estás tão lindo e querem-te destruir. E deu-me um beijo na testa e deu-me a sensação da imagem da minha avó na cara dele. Ficou muito triste. Mas não disse o que eu tinha nem o que não tinha. E a minha mãe aqui me receitou-me uma série de medicação, de coisas para fazer, e a minha mãe virou-se para ela e disse, Sr. José Joaquim, o meu filho vai melhorar? Vai para casa, maluca. Ele disse, tu com o tempo vais compreender, há que trabalhar. Pois a minha mãe, ainda mais do que o que eu trabalho, ponho-me a pé às 3 da manhã, vou fazer o mini mercado a Vila Real com a fruta, vou fazer Monte Alegre, ainda mais,
vai para casa, tu com o tempo vais compreender. Bom, o certo é que eu não comia, eu pedi à minha mãe, logo em seguida, eu saí de lá andar, é verdade, e pedi, mãe, vamos comer que eu tenho fome, um bife com batatas fritas e não sei o que comi. Ao cabo de uns 3, 4 meses, tornou-me a dar outra vez essas aflições. Eu ia para a escola e de manhã, eram 7 e tal, estava ainda a romper o dia, e eu tinha que me pôr porque o autocarro era às 7h30, mais cedo. E então fui e tinha a percepção que alguém atrás de mim. E que se eu olhasse para trás eu ia ver quem era. E então arrepiei-me todo, ao chegar ali a um cruzamento, e devagar vou olhar e consciente olho, vejo um homem todo vestido de preto ao meu lado. E eu estremeci. Consciente, olho depois novamente, já deixou de estar ao meu lado e estava encostado a um portal. Eu já não fui para a escola, meti-me na cama, comecei a tremer, a minha mãe chegou da feira, e só que o rapaz não foi para a escola, tem aqui a pasta. Carlos, eu disse, estava eu todo a transpirar, tu que tens? Eu não sei o que tenho, eu tenho muito frio, está aqui alguém ao pé de mim. Rapaz, não está ninguém aqui ao pé de ti. Começou-me a dar outra vez essas aflições, até que depois lá as pessoas antigas e tu dizes, isto é impossível, o teu garoto se calhar tem o corpo aberto, porque é que não levas ao Padre Teles às pedras? E a minha mãe lá me levou. Também melhorei, mas ao cabo tornava-me a dar outra vez, até que a minha mãe chegou foi à farmácia e disse, Chiquinho, não tem aí umas vitaminas para o meu filho? E responde-lhe assim ele, tu és a Helena, não és? Não é o teu filho que lhe dá umas aflições na escola, que cai, desmaia e essas coisas? Então, e tu já foste levar o teu filho ao médico e essas coisas todas? Ele te diz que está tão fraquinho, não terá anemia ou qualquer coisa já passou? Não, eu tenho andado com ele no médico e essas coisas todas, diz que não tem nada, o médico não se entende com ele. Ele esteve 18 horas em observações em Vila Real. Olha, sabes uma coisa? Às vezes há coisas que não são físicas, são de origem espiritual. Olha, vou-te mandar a um sítio e tu vais levar lá o teu filho. E depois a minha mãe, eu levo. Então mandou-me ao centro de espírita a Braga, Luz no Caminho. E a minha mãe ligou para o meu pai e levou-me. Eu durante o caminho todo, febres altas, vómitos, muito inchado, não sei o quê, fartei-me de vomitar, não sei o quê, até que eu cheguei lá e a minha mãe dirigiu-se à recepcionista que lá estava e disse se poderiam me atender e essas coisas todas. A senhora disse que não, que estavam em meditação, em tratamentos, que as consultas que eram na quinta, que era outro dia. E a minha mãe disse, veja lá, eu vim tão longe, meu filho está tão mal e tudo, veja lá, olhe para o estado dele, ele não segura de pé, ele está tão fraquinho, ele veio o caminho todo a vomitar e está com febre e essas coisas todas já não. Olha, mas não pode ser, tem que ser estão lá dentro, em meditação, em tratamentos, não pode ser. A minha sorte, sai uma senhora em transe, com uma voz grossa de um homem, e disse, este jovem, já foi tratado? Eu disse, não, irmão, eu já expliquei que vai ser que as consultas que são amanhã, mas não pode ser amanhã, tem que ser hoje, que querem destruí-lo. Ele tem uma missão, querem destruí-lo. Ele levou-me lá para dentro, para uma sala onde estavam os médios em transe, um assentado, outro de pé. E depois o que estava normal puxava por o que estava em transe.
tinha uma cor violeta lá dentro, assentaram-me numa cadeira, puseram-me uma braseira com fogo por baixo de mim e estavam 2 médios, uma senhora e um senhor, a fazer-me um passe, que agora sei que é um passe, na altura não sabia, não tinha conhecimento disso. E entretanto começou a ouvir-se vozes naquelas pessoas que estavam em transe e a dizer quem eram. É assim, uma delas eu conheci porque era a minha avó, o médium que ela incorporou, manifestou-se tal e qual conceito ela morreu. Aos gritos: oh minha mãe, já me vais buscar, eu ainda não quero ir. Ai, o meu menino, eu conheci logo. Os outros, não sei o quê, e disse o nome também. Outro também era um tio meu e essas coisas todas do género, que por sinal estava numa cadeira de rodas. Não sei, agora entendo, não sei. Se calhar o meu problema viria daí de eu ficar com a perda de andar, visto que não acusava nada a nível de médicos. Mas mediante o que esse espírito mencionou, ele não era comigo que ele queria encostar na minha mãe. Porque tinha algo para lhe dizer de umas asneiras que fez e essas coisas todas, prontos, com respeito a um terreno, não sei o quê. Prontos, e foi assim, no relatório que puseram, depois fizeram um relatório, sofri uma doutrinação, eles disseram que eu era uma criança índigo, tinha um dom de nascença, mas que tinha uma missão, mas que as forças onde estava o bem também estava o mal, e então as forças do mal que não queriam que eu exercesse essa missão, porque iria trazer muitos problemas na libertação de pessoas. E então eles queriam-me tentar destruir. E que era muito jovem, que teria que ser doutrinado e posto a trabalhar. A partir do momento que eu exercesse ajuda a nível espiritual, deixaria de me dar essas aflições e essas coisas todas. E realmente foi verdade. Depois assim a coisa mais marcante que aconteceu foi uma premonição que eu tive no assassinato já há uns anos em Vila Pouca, um colega meu de escola, onde assassinaram ele e a mãe. Ele era meu colega de carteira, e onde eles tinham desaparecido e não sabiam onde estava. E então na aula de português disse: eu tenho uma visão, eu vejo ele e a mãe mortos, estão numa casa, numa cave ou num sótão, e vejo fita cola e uns colchões. E depois aquilo, os meus colegas, as crianças e tudo, começou-se a espalhar. Ai, o meu colega, não sei o que, porque eu desmaiei na aula. E então, uma das pessoas que conhecia essa dita pessoa que esteve envolvida disse: opa, essa pessoa tem uma casa em tal parte. Foi quando foram lá, arrebentaram as portas e realmente estava lá com o corpo deles. Depois isso, claro, começou a ser nos jornais, depois ainda eu fui interrogado porque é que eu sabia. Eu disse: eu não sei, porque eu eu tive uma visão. Mas como é que se tem uma visão? Assim. Depois, claro, uma coisa, porque chegaram logo à pessoa que o fez, ou apanharam, não sei, já não sei bem como é que foi isso. Depois pronto, depois essa pessoa começou-se a espalhar, eu ia para a escola, para os meus colegas e essas coisas todas, e dizia: olha, sabes uma coisa, então o que é que aconteceu ontem com a tua mãe? Ela deu cabo de um pé, foi? Oh, como é que tu sabes? Eu não sei. Saía-me. Isto é assim, isto não acontece quando nós queremos. Isto sai espontâneo. Eu agora posso estar aqui consigo e não sentir nada, mas daqui por um bocado eu posso sentir coisas. E depois é mais forte do que eu e eu tenho que dizer, só assim eu fico bem interiormente. Carlos Nascimento trabalha no mundo espiritual há mais de 2 décadas. 24 anos. Dava para fazer para aí 4 livros ou 5. Porquê é que ainda não fez? Não acho o momento indicado. Quero deixar algo.
mais para a frente, da minha experiência, mas ainda não é a hora. Quantas pessoas atende por dia? Isso depende, pronto, uma média de 20, 15, isso vai variar. À tarde só atendo à tarde, porque tenho que me concentrar também noutros. Isso não é nada, eu chegava a atender 100 por dia, 120. Chegava a ir para a escola, vinha da escola e estava toda a noite a consultar, desde as 5 ou 6 da tarde até às 7 da manhã do outro dia. Depois só tinha a escola à 1 da tarde. Eu não sei se aquilo foi bem uma consulta, lembro. Não sei se foi uma consulta. Foi em casa de uma amiga e essa pessoa ouviu falar e ela também tem, ela inclusive era professora e está ligada também a estas coisas, tem fascínio por estas coisas, ou ela própria também tem mediunidade. E levou-me para a casa dela e começou, e tu que vês, e tu que sentes, eu sei que entretanto entrei em transe e fui buscar umas coisas e descobri lá uma passagem secreta numa fonte, olha, umas coisas assim. A primeira consulta foi assim. E depois sei que estavam lá mais 1 ou 2 amigos que eram médiuns, e depois ele pôs-me a mão na testa e disse, sai, não sei quê, não sei o que mais. E eu acho que disse o nome do espírito que lá estava e não sei o quê, foi. E depois ela olhou para mim e disse, olha, sabes uma coisa, Carlos, tu tens que dominar, tu és uma criança, tu tens uma força espiritual muito grande, tu tens que aprender a dominar e a autocontrolar, tu não te sabes controlar. E nem tudo aquilo que se sente, nem tudo aquilo que se vê se pode dizer. Eu disse, mas eu não tenho culpa. Pois, em ti só entra quem tu queres. Só dizes aquilo que tu quiseres. Porque eu não me controlava. Claro, aquela força era mais forte, eu entrava, eu caía, e essas coisas todas. Eu sei que foi assim. As minhas brincadeiras de infância, enquanto que a maioria das crianças brincava com os outros amigos, aos jogos tradicionais, a macaca, e por aí fora, ao peão e essas coisas do género, a minha não. A minha resumia-me a... Gostava de andar em contacto com a natureza, aos grilos, a fazer casinhas para os grilos, fazia... depois cirurgias na minha mente, não é? Aos animais quando estavam doentes. Pensava eu que se estavam passarinhos aleijados e tudo eu pegava neles, se estavam com uma pata partida ou qualquer coisa do género, puxava-me pele por umas talas, com uma linha, não sei o quê, e os animais até acabavam por até melhorar, pois libertavam-os e essas coisas, então puxava-me por isso. E eu puxava muito para funerais. Quando os animais faleciam, não. Eu enterrava-os, fazia alquempas e não sei o quê. Desde muito novo atraía-me cemitérios, situações fúnebres. Era uma criança triste? Houve ali um período de tempo que talvez fosse uma criança triste. Quando a minha avó faleceu, depois entretanto a minha mãe também ficou gravemente doente, teve em riscos de vida, em coma e tudo. Senti-me... O meu pai, como tinha outro relacionamento, era casado na altura, disse, oh meu Deus, levaste-me a minha avó, que foi quem me criou, agora vais-me levar a minha mãe, eu vou ficar sozinho no mundo. E então, quando veio a ambulância, que a minha mãe foi para o hospital e eu vi o paramédico a dizer que se chegasse viva ao hospital era muito, entrei em estado de choque, 6 anos, e puxou-me para ir para uma capelinha onde ela ainda existe, que é a Senhora da Conceição, na Quinta de Madureira e Castro, no meio do monte, e então eu prometi à Senhora da Conceição, com 6 anos, que se não levasse a minha mãe, daria 7 voltas de joelhos em torno da capela com tojos. Ficou-se todo? Sim, mas não tinha dor.
A minha fé era tão forte que, embora até pudesse-me doer, mas o meu desejo era mais forte. E graças a Deus fui ouvido e a minha mãe está aí. É uma pessoa determinada? Bastante. Bastante. Um percurso a lidar com o que se vê e aquilo que não é palpável, iniciado aos 13 anos de idade. Foi aos 13 anos. Aos 13 anos, sim, miúdo. Sim. Depois as pessoas começaram, entretanto, na escola, nessas coisas começaram a falar, as pessoas começaram a recorrer a mim a pedir ajuda. O meu pai não era muito crente e corria com as pessoas lá, vocês o que é que vem aqui fazer? O meu filho não sabe nada, meu senhor, é assim, não seja mal educado, é assim, então se o seu filho que tem isto e não sei, ele passa por mim, não sei o que, não sei o que mais. Pronto, comecei a atrair multidões. Lembro-me que naquela altura era preciso 4 dias para terem uma consulta comigo, e tanto é que depois as pessoas iam para lá, até faziam fogueiras no coisa, e depois as pessoas da aldeia não aceitavam muito bem isso, claro. Depois culpavam-me a mim, não é? Mas eu no fundo não tinha a culpa. Depois havia lá aquelas pessoas na aldeia, mas que não acreditam, e essas coisas todas, do género, como é que é um grau? Isso se calhar é epilepsia e essas coisas todas do género. Depois aquelas curiosas chegavam, as pessoas acabavam de consultar comigo, olha, você foi consultar, e o que ele disse foi verdade? Foi certo? E não sei o quê. Algumas pessoas contavam, outras diziam, minha senhora, você não tem nada a ver com isso. Essas coisas do género. E ainda passei assim ali um bocadinho de... Ora, a minha infância... até aproximadamente aos 6 anos foi assim uma infância um bocadinho sofredora. Desde nascer de um relacionamento extraconjugal. Sentiu-se um filho rejeitado? Na altura, se calhar, talvez porque não tinha afeto de irmãos, não tinha... a proximidade familiar de casal, mas depois não, porque tinha o apoio da minha avó, que me ajudou a criar até aos 6 anos, entretanto ela faleceu, claro, aí é que foi assim um bocadinho mais doloroso, e que foi sentida por mim também a nível de mediunidade. O que é que sentiu nessa altura? Nessa altura estava na serra com um tio meu, que é meu tio e padrinho, e tive a percepção e a audição de ouvir uma voz a dizer para ir para baixo, que a minha avó se encontrava morta na cama com a boca aberta. E eu disse para o meu tio e comecei a fugir, a chorar por a serra para baixo, até que cheguei mais ou menos a meio do povo e vinha a minha mãe então aos gritos que tinha encontrado a minha avó morta na cama com a boca aberta. Mas quando é que sentiu isso? Como é que se sente a nível de mediunidade? Como é que se sente? É algo que é mais forte do que nós, bate no coração e ao mesmo tempo bate na mente, como se fosse, é um sentimento que tens a certeza que vai acontecer, é algo que surge de repente, é momentâneo, é aquele tipo de intuição que nós às vezes temos, como aquela... intuição de acertar num jogo, e às vezes a pessoa tem a certeza que se apostar naquele número vai ganhar, e às vezes até ganha. Pronto, é um bocadinho assim. Foi então a primeira manifestação que teve, pode dizer-se que foi do outro mundo? É assim, eu não sei se foi do outro mundo porque eu não senti nenhuma presença espiritual, mas ouvi uma voz, sim, e que não era do meu tio e nem era de ninguém que estivesse ali visível, não é? Mas dizer que vi fulano, não vi, mas ouvi e senti. 6 anos. Não tinha 6, a minha avó faleceu em fevereiro, iria fazer 6 em agosto. De onde vêm estas pessoas que diariamente enchem o consultório do médium? É assim, aqui
vem durante a semana, claro, marco as consultas aos domingos, das 20 às 22, para a semana a seguir. Vem de diversos lados. Como ainda hoje, esteve aqui de Santa Maria da Feira, Guimarães, Passos de Ferreira, Porto, Santarém, Lisboa, Açores, Madeira. Claro, mais habitual é a zona Trás-Montes. Mas é de Montalegre e Mirandela que vão os principais consulentes. Pode dizer-se que de Montalegre já meio mundo lá foi. Uma das terras mais destacadas será o concelho de Mirandela e Montalegre. É que todas as semanas 10, 12, 15 pessoas, bem. Já lhe pediram para fazer bruxaria? Já. Ainda muito recentemente pus uma pessoa daqui para fora. Porque vinha cá para fazer mal a uma vizinha, porque a senhora tinha lá uns animais, umas vacas, era o sustento da casa, claro, e ela disse que lhe deitava mau cheiro para dentro de casa, até o que levasse, mas que tinha que fazer qualquer coisa para secar o leite às vacas. E eu disse, minha senhora, foi para isso que você aqui veio? Então, olhe, pela porta que entrou pode sair. Vocês chamam bruxa a mim, vocês é que são bruxas. Já tirou o diabo do corpo a alguém? Já. Como é que foi? Através de exorcismo. Mas o que é que isso significa para si? Como é que é a experiência? A experiência, para quem é portar medos e receios, é um bocado complicado, porque a pessoa fica possessa, torna-se agressiva, não tem consciência dos atos que está a fazer, insulta, diz palavrões, diz que mata, que faz isto, que faz aquilo. E já tive situações aqui de vir uma pessoa possessa, amarrada até com cordas, e no momento que a pessoa vinha para se virar a mim, vai-me agredir, e eu botei lá água benta, claro, e disse uma oração, e naquele momento a pessoa ficou toda torcida e as cordas arrebentaram. E eram grossas. E caiu para o meio do chão, começou-se toda a espumar, e não sei o quê, não sei o que mais. Depois trouxemos-o para aqui para dentro, até pedi ajuda ali de pessoas, e depois então fiz-lhe rezas com crucifixo, com rezas de exorcismo, e coloquei-lhe uma estola também, e depois a pessoa voltou a seu estado normal. Fechei os olhos. A Igreja Católica, por norma, não são todos, que eu já consultei padres, mas a maioria, por ordem do Vaticano e dos bispos, foge à situação, não relata e diz que quem faz este tipo de coisa que é obra do diabo, por norma. Mas se vemos por aí, no Vaticano também é o diabo, não é? Porquê é que as pessoas vão ao bruxo? Por norma, as pessoas, quando acham que algo de errado não está bem na vida delas, que elas tentam fazer e lutar por aquilo, mas não conseguem, ou vice-versa, em vários campos, elas tentam procurar uma explicação. Talvez não assumam porque as pessoas ainda não entendem bem, acreditam que há algo, mas ainda não entendem bem o que é o mundo espiritual. E então, o ir a uma pessoa como eu, vão a um bruxo, vão fazer bruxedos. Não se trata de bruxedos. O médium é uma coisa, um bruxo é outra. Um vidente não é um médium nem é um bruxo.
Um bruxo tem um pacto, tem premonições. Pode fazer o bem ou fazer o mal, mas por norma faz mais o mal. Vive de enfeitiçar as pessoas. O médium recebe identidades de ajuda, de cura, espíritos já desencarnados ou energias. Um vidente tem visões, premonições, coisas que acontecem, relatos. Pronto, e as pessoas aí têm uma certa alma é para também o que não é visto não é sentido. As pessoas não querem dar a vida delas a saber. Por outro lado, têm medo de ser apontadas, de vir a um sítio destes. Foi para fazer bruxedo. Mas no certo é que, embora todas as pessoas que digam, a maioria diz que não acredita, toda a gente se interroga. E todos nós acreditamos. Mas só nos damos conta quando a aflição está na gola. Aqui tem todo o tipo de coisas. Desde pessoas possessas, ou que se dizem atormentadas por presenças espirituais, de familiares ou não familiares, desde pessoas que estão em tratamentos oncológicos, se vão melhorar, se vão... no fundo, o que as pessoas aqui vêm procurar é uma esperança. É algo que elas não entendem ou queriam ter e não têm. Desde aqui é tudo. Mais casos de saúde, espiritual, bruxaria também, porque as pessoas às vezes em casa chegam e encontram lá a terra do cemitério, velas e não sei o que mais, e depois elas entram em pânico e não sei o quê, também procuram uma explicação para o que é que foi aquilo, ou quem foi lá por aquilo, ou essas coisas todas. Já claro que eu não posso dizer quem foi porque posso até saber mais ou menos, mas não deve ser mencionado porque isso pode dar a mortes, pode dar essas coisas todas do género. Problemas profissionais, porque estão no emprego e têm pessoas que lhe têm inveja e isso fazem bem mudar ou não mudar, ou se vão melhorar. De casais que estão em vias de separação, porque os maridos estão a trair as mulheres ou ao contrário. É assim, é a partir do momento que uma pessoa entra para aqui, para a consulta, pode-nos esperar qualquer coisa. Pode-nos esperar saúde, pode-nos esperar problemas matrimoniais, pode-nos esperar espiritual, pode-me até nem esperar nada, porque muitas das vezes as pessoas interiorizam determinadas coisas que lhe fizeram mal e não fizeram, e a depressões, e a nervos, e a psicossomatismos, e eu posso lhe dizer o contrário, mas elas não acreditam. E então eu não sei nada. Ainda há pouco tempo se deu um caso. A pessoa teimou que uma cunhada que lhe fez mal, porque tiveram uma pequena desavença e ela agora é que anda doente e essas coisas todas. Do género, o problema da senhora é um problema que tem no peito, que foi o que eu lhe disse. Você vai ao médico e tem de ver isso. E pelos bichos acho que até já foi operada. Prontos. Ai, Manel, mas isto foi mal que me fizeram. E foi a minha cunhada, porque eu fui para uma senhora, a senhora disse, e a senhora melhorou? Não, melhorar não melhorei. Mas eu tenho quase a certeza que minha senhora não lhe fez mal nenhum. Aqui não marca que tem mal feito nenhum. Saiu para fora, para a pessoa amiga que vinha com ela, disse, e então, gostaste de pensar? Ela acertou ali muita coisa, mas não gostei. Então, disse-me que não fizeram mal. Olha, se o Carlos te disse que não te fizeram mal, é porque não te fizeram. Olha, que ele não costuma mentir. Ele diz aquilo que sente. Ai não, mas fez, e não sei o quê. Resumindo e concluindo, não fez nada, era doença. Acho que a senhora até já foi operada no Porto. Acho que até lhe tiraram o peito ou qualquer coisa. Acho que até está mal. Mas para todos os devidos efeitos, não tenho medos. Atendendo a tudo o que já vivi, a todas as fases que já superei, a todos os testes que já resisti, não tenho medo, inclusivamente da morte. Estou preparado.
fazendo o balanço de tudo que vivi, já não tenho sonhos. Que idade tem? 38 anos. Cheguei onde queria. Sinto-me realizado. Em todos os aspectos. Para mim, o dinheiro é bom tê-lo, faz falta. É bom para momentos difíceis. E sem ele também não podemos viver, porque pode acontecer situações, e eu já passei por essa situação, ainda recentemente. E claro, se uma pessoa não tivesse economias, a de onde o meu pai faleceu era a de onde ficava. Prontos. Mas já não é um objetivo meu. Desde que eu tenha para o meu dia a dia, para os meus compromissos, casas, eu tenho boa, má, fraca, desde que eu moro, me sinto bem nela, tenho a paz, chega-me. Altos carros, de altas cilindradas, não, para quê? Para dar nas vistas, para suscitarem mais invejas, mais cobiça, isso é negativo. Eu acho que as pessoas, na minha maneira de ver e avaliando todo o percurso percorrido até aqui, eu estou numa fase de retrospectiva, de avaliação e de recomeço de uma nova etapa da minha vida. Então, se eu dou os conselhos aos outros, eu tenho que os tomar para mim. Senão, deixo de ser inteligente. Eu acho que quanto mais simples nós vivermos, mais somos nós. O ter um bom carro, o ter... Não, só serve para atrair invejas, ciúmes, rivalidades, andar na boca do povo. Isso é negativo, atrai negativo. Então é assim, desde que eu tenho um carro, desde que ele ande, até que me sinta bem nele, já é bom. Já não, eu no momento é assim, não tenho grandes sonhos. Se me perguntar, Carlos, sonhas isto e aquilo, não. O que tiver que ser, será. O que tiver de acontecer, acontece. E sabe o que vai ser o seu futuro? Sei etapas, não sei na totalidade, claro. Mas etapas sim. Porque se eu for a pensar nisso, eu vou perder o meu tempo com coisas que ainda não vieram. E eu tenho que, neste momento, tenho que perder o meu tempo com o momento que eu estou a viver, com o que a fase me está a exigir, a pôr as gavetinhas todas ordenadazinhas. Eu acho que eu pensar no futuro, e sim, eu devo pensar no futuro, ter um bom trajeto, um bom caminho para chegar ali. Mas é assim, eu já não tenho muito a onde chegar. Eu já cheguei. Pedi muito a Deus que, ao ter este dom, que por uns não era interpretado, que não aceitavam, que punham à prova e essas coisas todas, pedi provas. Eu já dei provas, já superei essa fase. Testado, mais, já fui. Difamado, também, mas isso não me interessa. Cada um é livre de pensar aquilo que quer, desde que eu não faça. O patamar da fama, já lá estive, não gosto. É um mundo que não me enquadro. Só há rivalidades, palmadinhas nas costas, sorrisos alegres e, em seguida, salve-se quem puder. Não é o mundo que eu quero. O que eu quero, no momento, eu quando me separei, eu tomei uma iniciativa com cabeça, tronco e membros. Eu tentei afastar tudo o que não estava bem na minha vida. Ou achava que não estava bem. Ou não ia atingir aquilo que eu queria. Então, quando eu tomei essa decisão, eu disse, vou fazê-lo não em prol de nada. Eu vou fazê-lo para me encontrar a mim próprio, para poder viver para aquilo que eu nasci, e vou me entregar a 200%. Só uma lição que eu aprendi foi a seguinte: vou deixar de pôr os outros à minha frente e vou pensar mais em mim. Porque eu sempre pus os outros à frente
Tenho sempre a preocupação de pôr os outros bem, porque eu até me achava forte e até me achava com que não, é errado. Há um momento que uma pessoa também fraqueja e fica fraco. E vou viver para os meus filhos. O resto não me diz nada. Um tem 20, outro tem 14 e eu tenho 7. O resto não... O que tiver que ser meu. Os cosmos encarregarão-se disso. Quando acharem que é a hora certa. É um homem feliz? Sou. Sinto-me realizado. Atendendo ao que eu respondi, eu acho que sim. É assim, acho que atendendo a situações que já passei, com bastantes dificuldades, e essas coisas todas, já superei muitos obstáculos, eu acho que Deus dá as batalhas aos melhores guerreiros. Montalegre inteiro vai ao bruxo, mas ninguém o assume. Carlos Nascimento, médium, vidente, todos o procuram. Recebe todas as semanas pessoas oriundas do concelho de Montalegre. Para todos, um bom fim de semana.